E aí pessoal do primeiro ano, tudo bem? Voltamos agora com a nossa matemática B, não é? E hoje nós vamos trabalhar a nossa aula 27 e 28. Ela dá continuidade naquelas relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então, se você der uma analisada, nós estamos aqui na página 143, onde essa aula ela frisa novamente essas relações, tá bom? Gerando, lógico, essa relação aqui geral, né? Que é o teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo maior, tá bom? Se você observar, a nossa apostila hoje ela é uma resolução de exercícios. Então a gente vai começar da primeira até a última questão, tá certo? Vamos lá? Bom, com a minha apostila aqui, eu vou fazer uma leitura da primeira questão. Ela fala o seguinte: a diagonal de um retângulo mede 2 raiz de 13. Então, aqui nós temos um 2 raiz de 13, né? Que é a diagonal desse retângulo. Calcule a medida dos seus lados, sabendo que a diferença entre eles é 2. Então, eu vou chamar esse lado aqui de y, esse lado aqui de x. E de acordo com a questão, a diferença entre elas é igual a 2, né? Bom, resolvendo então, vai ficar como? Eu posso perceber que aqui nós temos dois triângulos retângulos. Então, eu posso aplicar aqui um teorema de Pitágoras, né? Então, fica 2 raiz de 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Bom, eu tenho aqui um elemento que a questão me deu, falou que a diferença entre os dois é igual a 2. Então, eu posso dizer que o meu x é igual a 2 mais y, né? Eu posso utilizar essa informação. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? 2 raiz de 13, nós vamos ter 52, tá? Aqui vai ficar 4 vezes 13, que vai dar 52. É igual, no lugar do x, eu vou colocar 2 mais y. Fica 2 mais y ao quadrado mais y ao quadrado, não é? Nesse caso aqui vai ficar o quê? 52 é igual a 4 mais 4y mais y ao quadrado mais y ao quadrado, não é? Então, fazendo um resumo de tudo, vai ficar como? Nós vamos ter 2y ao quadrado mais 4y. O 52 ele passa para dentro, passa para a direita, então fica 4 menos 52. Isso aqui vai ficar menos 48, ok? Igual a zero. Professor, tem como tornar essa conta mais simples? Tem, você pode dividir ela por 2. Bom? Então, essa equação vai ficar o quê? Ela vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 24 é igual a zero, ok? Então, nós temos aqui, olha, se você observar, nós temos uma equaçãozinha do segundo grau, tá bom? Vamos resolvê-la e achar os valores de y compatíveis, tá? Bom, continuando aqui, nós vamos aplicar, né, Bhaskara. Então, fica delta é igual a, no caso, fica 4 mais 4 vezes 24. No caso, vai dar 96, né? Mais 96. Então, o nosso delta aqui, ele é igual a 100, ok? Então, o y', no caso, fica menos 2, né? Que é menos b, mais raiz de delta, no caso, fica mais raiz de 100, sobre 2 vezes a, no caso, fica 2. 2 vezes 1, não é? Fica 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 2 mais 10 sobre 2. Então, o nosso y' vai dar 4, né? Aqui fica 8 por 2, que vai dar 4. Então, nós achamos o nosso y'. Quem é o y duas linhas? O y duas linhas, ele vai utilizar o mesmo raciocínio, só que numa subtração. Então, fica menos 2, menos 10, né? Que é o menos raiz de delta,
sobre 2. No caso, isso aqui vai dar menos 6, né? Bom, professor, vai dar menos 6. Então, se eu colocar um menos 6 aqui no lugar do y, eu vou ter um valor negativo para o lado desse retângulo. Ele não pode assumir valores negativos. Então, esse valor aqui, olha, ele não convém. Menos 6 não convém. Então, quem é o nosso y? Ele é igual a 4. Tá bom? Então, se o nosso y é igual a 4, então o nosso x é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Ok? Então, nós temos os lados do nosso retângulo. Tá bom? Então, o lado x, ele mede 6 e o lado y mede... Cadê o nosso lado y? Mede 4, né? Como nós calculamos aqui. Tá bom? Essa é a relação que existe entre esses dois elementos. Já na nossa segunda questão, tá? A segunda questão fala o seguinte: em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, né? Uma escultura, plataforma giratória, então essa escultura fica no centro dessa plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular. Então aqui nós temos essa base quadrada, né? Em cima de uma plataforma circular. O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida do raio, né, dessa base circular. Lógico, então aqui nós temos um raio e nós temos outro raio, né, dessa base circular. Aí fala o seguinte: adequado para a plataforma em termos de lado L. Então essa plataforma ela vai ter os lados L, né, como eu coloquei já para vocês aqui. Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida, não é? Bom, para que seja cumprida, eu observei que aqui tem dois triângulos retângulos. Bom, se eu tenho dois triângulos retângulos, eu vou pegar um deles, vou pegar no caso esse primeiro aqui, tá? Ele já vai servir para a gente. Então, esse triângulo retângulo, ele tem dois lados, é um triângulo retângulo isósceles. Então, por exemplo, se você aplicar o teorema de Pitágoras, fica como? Vai ficar 2r ao quadrado, lógico. O diâmetro aqui é a nossa hipotenusa, tá? Que é o dobro do raio. É igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Que no caso são os catetos. Então, no caso, vai ficar o quê? 2 vezes L ao quadrado é igual a 4R ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado fica R ao quadrado, tá bom? Ele quer a relação entre L e R. Na sua apostila, ele quer que você ache o valor do raio. Então, vamos isolar, né? Então, fica R ao quadrado é igual ao quê? A 2 vezes L ao quadrado dividido por 4. Né? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Eu vou cortar o 2 com o 4. Né? Isso aqui vai ficar L ao quadrado sobre 2. E vamos jogar esse quadrado do R como raiz. Então, fica R é igual a raiz de L ao quadrado sobre 2. Tá bom? Lógico, o L ao quadrado vai ter uma raiz, só que o 2 não tem. Então, como ficaria? Ficaria raiz, no caso, ficaria L, não é? Sobre raiz de 2. Ok? Essa é a nossa relação. O raio tem que ser igual a L raiz de 2. Ele não pode ser menor, por quê? Porque senão essa base, se o raio for menor, a base circular não comporta essa estátua, né? Essa escultura. Então, o que acontece? Tem que ser, no mínimo, igual ou maior. Então, a relação que existe é que esse raio tem que ser maior
ou igual a L sobre raiz de 2. Tá bom? Então, para analisar, nós temos essa alternativa na nossa apostila? Temos, né? É a nossa alternativa A. É a nossa letra A, não é? É muito simples. Então, você pode observar que essas relações métricas aplicadas nessas duas situações, elas estão ocorrendo basicamente pelo Teorema de Pitágoras, né? Agora, nas nossas próximas questões, a gente vai trabalhar com essas relações métricas, ok? Eu volto já já. Eu vou só apagar esse quadro aqui e volto com as outras duas questões, tá bom? Forte abraço, volto já já, viu? E aí, pessoal, tudo bem? Voltei, não foi? Bom, agora eu voltei com a nossa terceira e nossa quarta questão, tá? Lógico, agora a nossa terceira e nossa quarta questão, elas vão utilizar essas relações métricas, tá certo? No triângulo retângulo. Nossa terceira questão, ela já utiliza um método muito simples, tá? A gente vai fazer a leitura para que você possa compreender como a gente vai aplicar uma relação dessas, tá bom? Ela fala o seguinte: dois garotos estavam conversando ao lado de uma piscina nas posições A e B, como ilustra a figura. O garoto que estava na posição A observou que o ângulo CCAB é igual a 90 graus e que a distância BD e AD é 1 metro e 2 metros, ou melhor, a distância BD é 1 metro e a distância AD são 2 metros, tá? Respectivamente, ou melhor, na sequência. Sabendo que o garoto da posição B gostava de estudar geometria, o da posição A desafiou a dizer qual era a medida da largura CD da piscina. A largura CD, então vamos chamar essa largura de X, tá? Então, na hora que você observa esses dados, você sabe que tem como se aplicar uma relação métrica. Bom, quem seria a nossa relação métrica? Você pode observar que esse triângulo aqui, eu vou comparar com esse maior. O 2 metros é a nossa altura, né? Então, esse 2 metros aqui é a nossa altura. O nosso 1 é o valor do M e o nosso X é o valor do N, né? Então, a nossa relação fica como? Ela vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N, né? É aqui, olha, a nossa terceira relação. Então, vai ficar o quê? 2A ao quadrado é igual a M vezes N. No caso, fica 1 vezes X, tá? Portanto, X vai ser igual a 4 metros. Muito simples, né? Então, a largura da piscina é 4 metros, tá? Nossa alternativa aqui é a letra A, ok? Muito simples, não é? No caso aqui da quarta questão, nós vamos fazer também a leitura, tá? Ela é um pouquinho mais complexa, eu preciso que você preste bastante atenção. Ela fala o seguinte: o logotipo de uma vinícola representa esquematicamente uma taça de vinho, em que a parte superior é representada por um triângulo isósceles, inscrito em uma circunferência conforme a figura. A medida do raio da circunferência é... Bom, ela quer a medida desse raio, tá? Bom, professor, então onde é que está? Vamos supor que esse centro está aqui, ó. Tá bom? E esse centro, ele tendo um raio, então eu sei que esse raio está, olha, do centro até as laterais, no caso daqui, né? E eu sei também, olha, que ele está aqui, ó. Bom? Então, se você observar, nós temos aqui o nosso raio e aqui também nós temos um raio, ok? Se eu quiser fechar aqui, olha, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, aqui, olha, eu vou ter um triângulo retângulo. Se eu sei que isso aqui é o raio, então esse pedacinho aqui só pode ser 9 menos o raio. Tá? Muita atenção. Tudo isso aqui é 9. Tá? Tudo isso é 9. Então, por exemplo, se aqui é o raio, né?
Se tudo isso aqui é o raio, a questão nos fala, ó, a figura nos diz que, olha, esse ponto aqui, olha, é 9. Então aqui só pode ser 9 menos R. Essa outra diferençazinha aqui, olha, para gerar o nosso triângulo retângulo. Tá bom? Então, na verdade, eu tenho um triângulo retângulo. Desenhando ele, eu vou ter um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é o raio. Tá? A minha base aqui vai ser 3. Porque a altura relativa a esse triângulo aqui corta a base do triângulo em duas partes iguais. No caso, fica 3 e 3. Então, eu sei que essa base aqui é 3. E esse cateto aqui, ele mede 9 menos R. Ok? Então, se baseando nesses dados, eu consigo encontrar o valor desse raio. Tá? Então, no caso, vai ficar o quê? R ao quadrado é igual a 9 menos R ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Lógico, aparentemente isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Então, nós temos aqui R ao quadrado é igual a 81 mais menos 18 vezes R mais R ao quadrado mais 9, né? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo, ok? Bom, esse R ao quadrado aqui, olha, eu vou cortar com esse, tá? Eu posso fazer isso. Bom, então em lados opostos e contém o mesmo sinal, então eles se anulam. Então, basicamente, eu tenho quem? Eu tenho menos 18R mais 81 com 9, tá? O meu 81 com 9, ele vai dar 90, então fica mais 90 é igual a 0, ok? Portanto, R vai ficar 90 dividido por 18. Eu isolei o 90, passei o 18 dividindo ele, tá? Então, o raio, no caso aqui, vai ser o quê? 5 centímetros. Tá bom? Esse é o nosso raio. Então, você pode observar que nossa alternativa correta também aqui, olha, aqui também vai ser uma letra C, né? Bom, então, você pode observar que essas questões elas não são complicadas, tá? Você pode observar que você, na maioria delas, utilizou o Teorema de Pitágoras. Nessa terceira questão aqui, nós utilizamos uma relação métrica, tá bom? Eu vou ficando aqui com vocês, tá? Na próxima aula também eu venho com vocês trabalhando mais resoluções de questões, só que agora com um novo conteúdo, tá? Eu vou trabalhar agora com elementos trigonométricos no triângulo retângulo, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula e valeu!